Boa tarde, sexto ano. Eu sou a nova professora de vocês, da disciplina de Geografia, certo? Me chamo Larissa e espero que possamos aprender e crescer juntos, tá bom? Vou ficar com vocês em um certo período e hoje a gente vai estudar através do nosso livrinho, tá bom? De Geografia. Peguem o livro de vocês em mãos e abram na página 164, no capítulo 13, o espaço rural e suas paisagens, tá bom? Peguem o livrinho de vocês aí, que a gente vai começar a estudar, certo? Vamos aí, acompanhem a leitura juntamente comigo. As paisagens do campo ou rurais formam espaços usados pelos seres humanos para, sobretudo, desenvolver atividades do setor primário, que é o setor que a gente faz parte, que é a agricultura, a pecuária, o extrativismo. Então, a gente faz parte do setor primário, né? Que desde nossos avós, nossos pais, que a gente já conhece a questão da plantação, da agricultura, né, do plantio de feijão, de favo, de milho, de arroz. Então, por isso que a gente faz parte do setor primário, entendeu? Que engloba a questão dessa agricultura, da pecuária, extrativismo. Então, como a agricultura ela está dentro do setor primário, significa que a gente também faz parte do setor primário, né? Porque a gente quem faz a plantação para ela desenvolver, certo? Nesse tipo de paisagem, os elementos visíveis da natureza estão modificados pelos seres humanos, ao contrário do que ocorre na paisagem predominante natural, na qual há vegetação original e a intervenção humana é menor. Ou seja, por que as paisagens, os elementos visíveis da natureza estão modificados? Quando a gente pega certo lugar que tem que destocar o mato, né? Isso tem que plantar para depois limpar, para poder colher aquele fruto. Há uma intervenção humana. Por que há uma intervenção humana? Porque antes da gente destocar, ali havia tipos de matas diferentes, havia árvores, e a partir do momento que o ser humano ele coloca a mão, houve uma intervenção humana. Diferente de ter em determinados lugares que os frutos são gerados através da própria terra, não há intervenção nenhuma humana, certo? As paisagens rurais agrícolas são muito influenciadas por elementos naturais, como o clima, o relevo e o solo. Esses três elementos, a agricultura ela depende deles, tanto do solo quanto do relevo, do clima, porque onde a gente mora, a gente sabe que a plantação ela deve ocorrer no inverno, né? Não tem como ocorrer no verão, devido à quintura, que os elementos, a questão da produção, ela não vai crescer com a quintura, então ela necessita ser plantada na época do inverno, né? Isso. E ela também que tem que ter um lugar próprio para plantar, não tem como plantar o feijão, o milho, a fava, o arroz em todo lugar, tem que ter um lugar próprio, certo? Para isso. Quanto maior o desenvolvimento tecnológico, menor a influência dos fatores naturais sobre a produção agrícola em um local. Isso engloba a questão das matas, porque antes tudo era manual, né? A gente plantava manualmente, hoje já engloba a questão, já entre as máquinas, né? Hoje várias pessoas já adaptaram a questão de plantar com máquina, de colocar máquinas para roçar aquilo tudo, tirar o mato para poder a plantação. Então, engloba essa questão, certo? A agropecuária é responsável pela produção da maior parte dos alimentos in natura que consumimos e pelo fornecimento de produtos para diversos tipos de indústria. Ou seja, a agropecuária é a mistura da agricultura com a pecuária. Ela entra em questão das indústrias por quê? Porque através da agropecuária que hoje a gente se alimenta, tem o nosso alimento dentro de casa, que as indústrias vendem os alimentos, porque através da agricultura que tem o arroz, que tem o feijão, que tem a soja, que tem a fava, que tem o milho. Então, tudo isso depende da questão da roça, né? Tudo isso depende da questão da agricultura. As frutas, tudo isso depende da agricultura, que é o plantio nosso, que vai ser vendido para as indústrias até chegar no mercado, onde a gente compra, onde a gente pega para consumir, certo? A relação das atividades agropecuárias com a indústria integra cada vez mais o campo e a cidade, ou seja, une cada vez mais o campo com a cidade e gera novos elementos na paisagem, como as agroindústrias, que são as indústrias localizadas em meio rural. O que significa isso?
quando há uma grande plantação, e hoje o pessoal está construindo as empresas, as indústrias, o pessoal está construindo elas perto das plantações, né? Isso, alimento ele ser gerado, o pessoal já tirar aquele alimento, praticar aquela questão de debulhar, né? De catar o feijão, o milho, a fava, para poder ser vendido para os mercados, para os comércios. Por isso que a questão das indústrias está cada vez mais ligado à agricultura, certo? Nessa questão. Estão montando, colocando indústrias perto do campo para colher aquele alimento e já vender para os mercados. As indústrias já vai fornecendo e vendendo cada vez mais. Então é através da agricultura que a gente se alimenta, que a gente tem nosso alimento, que a gente tem... a gente vive, né? Sem agricultura não há vida, não tem como viver. Então a gente depende 100% da agricultura. Então o nosso orgulho de viver na agricultura, de fazer parte da agricultura é justamente esse, né? E quando vocês estão acompanhando, né? Tem aí alguns homens colhendo algodão também, né? A importância do algodão também na agricultura. E aí do lado tem a questão da máquina passando em um determinado local. Então, na fotografia esquerda, vocês percebem que o trabalho está sendo manual, né? Estão tirando os algodões. Já na direita, engloba a questão das máquinas. Já entram as máquinas, né? As máquinas estão aplanando o lugar aí para a questão da plantação. Então, aí a diferença entre a questão do trabalho manual para a questão das máquinas, certo? Então, na nossa aula do Google Meet, eu vou passar a atividade para vocês e a gente vai fazendo a atividade e corrigindo junto, tá bom? Tchau, tchau!